irmãos, graça e paz. Amém? Que alegria estar com você novamente aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Falaram que eu estou parecendo um congregacional hoje, né? Amém, né? Glória a Deus por isso, né? Mas não tem gravata, viu? Acho que vocês não estão olhando bem como eles se vestem. Queridos, o pastor Zé Roberto falou da Assembleia, eu assisti os tempos que eu consegui. Foi uma bênção diferente da que eu participei lá. O pastor que estava ministrando realmente ministrou palavras poderosas. Se você quiser, você pode entrar lá, tá? No YouTube, na UICB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Você pode assistir também e ver como foi. Amém? Tem todas as sessões lá, de todos os dias. Correto? Amém. Nós estamos buscando no Senhor uma direção para que 2026 seja um ano de missões, seja um ano de conquista, seja um ano de pessoas se rendendo a Cristo, seja um ano de trabalho, de busca. Amém? Você está preparado para isso? Você quer viver isso? Amém. E nós contamos com cada um. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, onde nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu gostaria que quando nós estivéssemos meditando nessa palavra, lendo os versículos que serão postados aqui, que você possa meditar no que o Senhor está falando ao seu coração. Não o pastor João, o que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai queimar o seu coração com a palavra dele. Porque é impossível ouvir a palavra do Senhor e não sentir a presença dele. Amém? Você está disposta a receber isso do Senhor? Amém. E eu quero então ler com vocês 2 versículos. E diz assim: portanto, se alguém estar em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Diz a palavra. Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus, que crer na palavra. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela por si já é capaz de causar e gerar o efeito necessário em cada coração. Então, Pai, que a tua palavra seja a revelação para nós nesta manhã. Seja a revelação que venha nos impulsionar, que nos venha direcionar para viver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, como cristãos, como servos do Senhor. Amém? Então, se eu fosse colocar um título nessa palavra de hoje, nessa mensagem, eu colocaria o poder do Evangelho. Amém? O poder do Evangelho. Tem um livro de um autor, Randy Clark, que fala o poder do Evangelho. Eu já li esse livro, se você quiser anotar aí para depois você ler também. Ali ele conta as suas experiências, seus testemunhos também, dele e de amigos, pastores, amigos da caminhada. Um livro que vai queimar um pouco mais seu coração. Amém? E quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de boas novas de salvação. Amém? Nós estamos falando porque Cristo veio, qual o propósito dele vir aqui. Nós falamos de uma mudança, uma transformação, um novo nascimento, como diz lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar, para nos perdoar. Nós cremos naquela palavra, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos e ele começa a falar sobre nascer de novo, que é a continuidade desse capítulo 3. Então, quando nós falamos no Evangelho, nós estamos falando de algo que muda e que transforma os corações. Nós estamos falando de algo poderoso. Não é sobre nós estamos falando sobre o Senhor, sobre Jesus. Nós estamos falando de uma mudança, de uma transformação constante. Desde quando Cristo veio, a sua palavra não parou.
desde a sua vinda, o Evangelho foi ministrado e mudou a história, transformou corações, mudou muitas vidas, e nós estamos aqui por conta disso. Fomos alcançados por esse Evangelho transformador, esse Evangelho que muda apenas quando você crê, como nós lemos aqui. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para algo que é muito maior do que a palavra em si. Nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de pessoas. Amém? O Evangelho é para que haja transformação e mudança em nós. Boas novas, salvação para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? E você crê no Senhor Jesus e você recebeu essa palavra. E essa palavra mudou a sua vida. Amém? Transformou a sua vida. Então, quando nós olhamos para esses 2 versículos que lemos, nós sabemos então que se estamos em Cristo, somos uma nova pessoa, uma nova criatura. Quando nós falamos nessa nova criatura, você pode perguntar, como assim alguém já velho como o pastor João, 52 anos, ele pode falar que nasceu de novo, ele pode falar que ele foi transformado, que ele é uma nova criatura. Será que o Senhor veio e fez então só uma mudança na aparência física dele? Algo superficial? Não. O Senhor, Ele não coloca remendos, amém? Em nós. O Senhor, Ele não muda, não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com o nosso coração. Jesus está preocupado com o nosso coração. Hoje, quando nós recebemos essa palavra de conhecimento aqui nesta manhã, está falando sobre isso, sobre o nosso coração. Um coração sensível. Um coração sensível. Pode um crente ter um coração duro? Pode. Se esfriar, esquecer do primeiro amor. Pode acontecer isso. Ficar distante, ficar sempre de braços cruzados, não se importar com nada, nem mesmo com a palavra que leu, gerando vida nos corações. Mas o Senhor nessa manhã nos chama para fazer a diferença. O Senhor nessa manhã nos chama para viver esse Evangelho. O Senhor nessa manhã nos chama para ser um agente de milagres. O Senhor nessa manhã nos chama para ser alguém que vai tocar, fazer a diferença, que vai influenciar pessoas, vidas. Amém? Nós vimos tantas pessoas que são influenciadas pelo mundo, e quando nós olhamos para isso, isso dá uma tristeza em nossos corações. Mas nesta manhã, o Senhor está mudando tudo isso, para que nós possamos influenciar pessoas. Agora você não será mais influenciado pelo mundo quando você olhar para a palavra, mas você vai influenciar pessoas com o amor de Jesus que você carrega, com a unção que você carrega, com o poder. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Então você carrega esse poder de Deus em você, porque o Espírito Santo mora em você, habita em você. Então você carrega esse poder, você carrega esse Evangelho, você carrega essa unção. E nós vamos ver aqui 5 passagens. Eu vou falar bem rápido de 5 pessoas que fizeram a diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Basta uma pessoa sendo salva, basta uma pessoa ser salva na sua casa para mudar a sua família. Basta uma pessoa sendo salva para mudar uma história. Basta uma pessoa sendo salva para mudar o ambiente onde ele trabalha. Basta você. Basta você. Então olha para você, porque quando eu comecei a ler, quando eu comecei a fazer, meditar nesses textos que o Senhor colocou no meu coração, eu me coloquei exatamente no lugar aqui dessa palavra, nesse contexto. Sou eu. O Senhor está falando comigo. E eu comecei a olhar para a minha vida, e eu falei assim: Senhor, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quando eu olhei para essa palavra, me deu uma dor no coração, no sentido de eu deveria ter feito mais. E eu queria fazer umas perguntinhas para você. Quantas vezes, em algum momento, você olhou para trás e falou assim: eu deveria ter
feito mais. Eu deveria ter agido diferente. Eu deveria ter trabalhado de uma forma diferente. Eu comecei a ler, você fala, Senhor, eu deveria ter feito mais para Ti. Eu deveria ter falado mais do Teu amor. Eu deveria ter abraçado mais. Eu deveria ter deixar transbordar esse amor nas vidas. Eu olhei para a minha vida e falei, Senhor, eu deveria ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Porque o Senhor quer fazer uma conexão perfeita na sua vida nessa manhã. Não se preocupa com o que passou. Isso não trouxe preocupação no sentido de sofrer por isso. Mas isso me impulsiona a viver o novo que tem daqui para frente, a partir de hoje. Amém? Então começa a falar, Senhor, a partir de hoje, eu sei que não dá para mudar o que já passou, o que aconteceu. Não dá para voltar no tempo. Mas, Senhor, que a partir de hoje eu consiga fazer algo diferente. Eu possa falar mais do Teu amor, eu possa influenciar mais pessoas, o meu coração possa queimar mais pelas pessoas, com um amor de misericórdia. Senhor, muda a minha vida, muda meu coração, a partir de hoje, que eu possa ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, que eu possa ser uma pessoa melhor no meu ambiente de trabalho, que eu possa ser uma pessoa melhor aqui dentro da igreja, servir aqui dentro da igreja, com excelência para Ti. Que eu não venha olhar para os meus erros, para os erros dos meus irmãos, mas que eu possa olhar para o Senhor. Senhor, então tira tudo aquilo que impede, tira todo embaraço, tira tudo aquilo que, Senhor, tem atrapalhado a minha vida nessa caminhada, porque a partir de agora eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero viver mais para o Senhor. Eu já falei isso aqui, mas eu continuo falando, eu quero que o Senhor me ajude, para que o que me resta dos meus dias seja para Ele. Coloca no seu coração isso também, Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver os meus dias. Que os meus dias sejam para o Senhor, para Te agradar. Que os meus dias sejam para Ti, Senhor. Nós somos pessoas que fazemos muitos planos. Quando começamos o ano, fazemos planos de estudo, de trabalho, de poupança, não é isso, querendo, olha, eu vou conseguir juntar um dinheiro, eu vou conseguir reformar a casa. Eu já falei que eu ia reformar minha casa, já tem uns 3 anos e está do mesmo jeito lá. Falei para o Senhor de novo, Senhor, eu quero reformar minha casa, eu preciso. Mas assim, fazemos muitos planos sobre coisas, mas e sobre o Senhor? Nós estávamos montando a agenda para 2026 e eu perguntei, antes de me reunir com o pastor José Roberto, eu falei assim, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul? Porque não é sobre um cargo, não é sobre dinheiro, não é sobre um título, é sobre vidas, sobre evangelismo, sobre ganhar pessoas, né? Quando o Senhor colocou isso no coração do pastor José Roberto, isso alegrou meu coração. Porque uma igreja, ela só avança quando ela fala de Jesus. Ela só avança quando ela evangeliza. Ela só cresce quando ela transborda em amor. Ela só cresce quando ela chora junto com os irmãos, com os necessitados, se compadecem uns pelos outros. Ela só cresce quando ela olha. Quando você olha para o seu irmão, você avança, você cresce. Quando você se preocupa com o seu irmão, você transborda o amor de Jesus na vida dele. Quando você olha para as pessoas que estão lá fora, você se preocupa. Eu nunca vou esquecer de um homem cujo nome é Gilberto. Eu encontrei ele embaixo da ponte aqui. E chorei com ele, sentei com ele ouvindo as suas histórias. Eu falei, Senhor, eu deveria ter ouvido mais histórias. Eu deveria ter feito mais coisas, eu deveria ter comprado talvez mais marmitas para ajudar eles. Senhor, eu não deveria ter olhado e conhecido só o Gilberto, poderia ter conhecido outras pessoas, mas não dá para voltar atrás. O Gilberto não está lá mais. Mas eu posso, a partir de hoje, fazer algo diferente na vida do meu irmão, na vida do meu vizinho. Aquele vizinho que você nem olha para ele e ele nem fala com você. Talvez seja o momento de você começar falar de Jesus para ele. Eu tenho certeza que ele vai ouvir você, e a palavra que ele receber vai ser como uma flecha em seu coração, como uma semente lançada. Eu queria então ir com você para o primeiro ponto nessa manhã.
Lucas 19, do 9 a 10. Nós vamos falar sobre Zaqueu, né? Todo mundo conhece Zaqueu da Bíblia. Quem não conhece Zaqueu aqui, levanta a mão. Olha, todo mundo conhece. Porque ler a Bíblia, ou porque ouviu uma música, né? Como Zaqueu, né? Eu sei que lá até o vizinho colocava esse som lá, o vizinho que perturbava a gente com o som alto, ele começou a colocar essa música aí. O bairro inteiro conhece essa música. Mas enfim, vamos falar sobre ele. Eu quero falar alguns textos só. Olha, cada ponto eu gostaria que você pensasse o seguinte: basta uma pessoa. Uma pessoa. E esse cara, ele fez isso. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você conhece a história? Jesus estava passando, ele estava lá na árvore, na figueira, e Jesus falou: desce, porque hoje eu quero ter um encontro com você, porque hoje eu quero sentar na mesa com você. E Jesus, diz a história que Jesus sentou com esse homem. Jesus foi até a casa dele e muitas pessoas apontaram, julgaram Jesus por conta disso. Mas ele foi na casa desse homem. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você pode subir numa árvore, você pode se esconder atrás da porta, atrás da janela, atrás de uma placa, mas Jesus vai te encontrar. Você pode subir numa árvore, ele vai olhar para você, onde você estiver. Ele te acha no meio da multidão. Ele te encontra no meio da multidão, porque Ele quer sentar com você. Ele quer entrar na sua casa. Bastou um homem falar sim para Jesus: pode vir, Jesus, a minha casa é sua, pode entrar. Porque se Jesus só lançou a palavra: eu quero entrar na sua casa, mas o sim foi dele. Porque na sua casa só entra quem você autoriza, concorda? Ele aceitou Jesus entrar na casa dele e salvou Jesus, e salvou ele e a sua família. Uma pessoa que tomou uma decisão, que falou sim para Jesus, teve uma casa transformada e marcou a história na Bíblia. É falado até agora, como nós estamos falando dele. Eu queria perguntar para você: quantas vezes você já de fato falou para Jesus: entra na minha casa? Você olha para os problemas da sua casa, dos seus filhos, você olha para as suas finanças, você olha para o seu relacionamento, e você fala: não tem jeito, eu não consigo. Pastor, vem cá me ajudar, e o pastor vai e orienta você, mas você continua fazendo do mesmo jeito. Que tal você convidar Jesus para entrar na sua casa? Que tal você convidar Jesus para sentar à mesa com você? Todas as vezes que eu vou orar na minha casa, por alimento, em reunião de família, tem um lugar para todos os convidados, mas a minha oração: Jesus, tem um lugar aqui para você nessa mesa. Tem um lugar aqui. Então, Jesus, sinta na liberdade. Você é bem-vindo aqui na minha casa. É bem-vindo aqui. Quantas vezes eu entro no carro triste, preocupado com algumas coisas, e eu falo: Jesus, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com você. Quantas vezes você chamou Jesus para entrar na sua casa? Não é a música, não é sobre a música que eu estou falando sobre Jesus. Ele entrar e mudar a sua família, porque Ele mudou você. Então agora, tome uma posição e fala: Jesus, eu quero que a partir de hoje o Senhor me ajude. Eu quero ganhar a minha família para Ti. Eu falhei bastante, cometi muitos erros nesta caminhada, mas Jesus, ainda dá tempo. Ainda tem jeito para o meu esposo ou esposa. Jesus, ainda tem jeito para os meus filhos. Jesus, ainda tem jeito para os meus pais. Jesus, me ajuda.
Essa foi a sua oração esse ano, em 2026? Foi a sua oração? Quando Jesus entra em uma casa, eu não estou falando que Jesus vai abençoar a sua casa, você vai receber dinheiro e que você vai ficar próspero, eu não estou falando disso não. Eu estou falando que Jesus vai entrar na sua casa com salvação. Eu estou falando que Jesus vai libertar as pessoas. Eu estou falando que Jesus vai curar os enfermos. Eu estou falando que Jesus vai mudar a mente, o coração, o caráter. Eu estou falando que Jesus vai fazer algo novo no coração das pessoas, começando em você, mudando o seu coração, tornando ele mais sensível. Quantos querem Jesus na sua casa? Quantos querem Jesus na sua família? Quantos querem Jesus nos seus negócios? Quantos querem Jesus no seu trabalho? Quantos querem Jesus? O ano letivo está começando agora e os professores estão voltando. Faça a sua oração. Jesus, entra comigo naquela escola. Entra comigo naquela sala de aula. Que eu seja luz naquele lugar. Que eu seja um farol naquele lugar. Que eu tenha sempre uma palavra de salvação. Que eu tenha Espírito Santo sempre em palavras proféticas. Que eu tenha palavras de cura. Não precisa você mudar nada. É só deixar Deus usar você do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Seja luz, seja sal aonde Ele te colocou. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Que seja tudo para ti, Jesus. Jesus vai mudar. Ele é especialista em transformar. Basta uma pessoa. Basta uma pessoa. Eu fui o primeiro da minha família. E o Senhor alcançou outras pessoas. Eu fui o primeiro. E eu oro para que todos sejam alcançados. Todos. Tem uma galera ainda que não foi. Mas eu oro para que todos conheçam esse Jesus. Todos. Queridos, você já parou para pensar? As pessoas que não aceitarem Jesus como Salvador, as pessoas que não aceitarem este Evangelho, elas vão para o inferno. E você já pensou na dor de saber que o seu irmão, que o seu pai, que o seu amigo, que tanto você ama, que o seu cônjuge, que vai para o inferno? Já pensou nisso? Então vamos mudar isso? Vamos trabalhar para que nós venhamos resgatar essas pessoas, salvar essas pessoas. Elas estão presas nas mãos do inimigo. Mas Jesus, agora nós vamos declarar e nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos anunciar o teu evangelho. E todas as cadeias serão quebradas, todas as correntes serão quebradas, toda mentira cairá por terra, todo engano. O evangelho que nós carregamos, querido, não é uma marca, um selo. Não é um título, você é crente, você é cristão. Não está estampado na cara de ninguém o que ele é, qual é a religião dele. O evangelho que você carrega está dentro do seu coração e é poderoso para mudar as vidas das pessoas. Eu quero ouvir aqui testemunho de pessoas que com fé oraram, com fé se dobraram aqui diante do Senhor, na sua casa, no seu cantinho, lá no secreto. Eu quero ouvir dessas pessoas dizendo: Senhor, o pastor, amigos aqui, irmãos, líderes, a minha mãe aceitou Jesus, o meu pai aceitou Jesus, o meu irmão aceitou Jesus, a minha irmã aceitou Jesus, o meu cônjuge aceitou Jesus. Eu saí descendo a rua evangelizando e o vizinho aceitou Jesus, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Eu oro para que você venha trazer boas notícias aqui neste lugar. Deus quer usar você. Esta é a hora, este é o momento. Não espere para o irmão fazer isso para você, faça você.
O irmão não consegue entrar no ambiente onde você consegue entrar. Você não consegue muitas vezes entrar lá no meu ambiente de trabalho, estar talvez na minha casa com os meus familiares. Mas se cada um tiver essa consciência e começar então a praticar essa palavra, vai alcançar toda a sua família. Toda a sua família. E eu quero ler outra passagem, ponto 2, vamos caminhar. A mulher samaritana, todo mundo conhece, todos. João 4, 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Você conhece a história. Jesus foi ao encontro dessa mulher. Jesus já tinha marcado na agenda dele um momento para encontrar com essa mulher. Os discípulos foram para outro lugar, talvez fazer compra em algum lugar, ou visitar algum vilarejo. Mas de fato ficou Jesus e aquela mulher. E aquela mulher então, resumindo, ela bebeu da água que Jesus estava lhe oferecendo naquele dia, naquele momento, naquela conversa, naquele encontro. Aquela mulher que era excluída por todos, rejeitada por todos, tinha os horários certos para ela ir em determinado ambiente, porque ela não queria ser vista pelas outras, pela sociedade. Já estava cansada de julgamentos, de apontamentos, pessoas mostrando o dedo para elas. Já estava cansada de sofrer. A sua vida não era fácil. Mas tem uma palavra que tocou meu coração, que são esses 2 versículos que nós lemos. Uma mulher, anota aí, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher, ela aceitou Jesus. E ela saiu correndo, como lemos, ela deixou o seu cântaro. Ela saiu feliz, porque ela tinha recebido perdão na sua vida, libertação dos seus pecados. Uma nova mulher, uma nova criatura. Se fez novo na vida dela, como nós lemos. E ela não só contente com o que Jesus fez na vida dela, ela foi atrás de todos que ela conhecia na cidade. Aquela mulher mudou a sua vida porque ela aceitou Jesus, mas ela influenciou, mudou a história de uma cidade, de um vilarejo, de muitas vidas. Jesus está sentado com você no poço hoje. Jesus está sentado com você no poço. E agora, neste momento, Ele olha para os teus olhos e fala com você. Agora Ele fala de tudo o que Ele fez na sua vida, diferente da história dessa mulher. Agora Ele começa a olhar para o João, Ele começa a olhar para o Zé Roberto, sentado, olho no olho, e mostrar. E sabendo de tudo isso, depois dessa conversa com Jesus, qual será a sua atitude? Aquela mulher, ela deixou tudo e saiu correndo. Correndo. Porque ela estava impactada com a palavra de Deus, com o poder do Evangelho. O Evangelho é poder, queridos. Poder para mudar e transformar uma vida e uma história. O poder de Deus envolveu aquela mulher. E o poder que ela recebeu naquele momento também tocou outros corações. Basta uma mulher para mudar uma família. Basta uma mãe para mudar uma família. Basta você para mudar uma história, histórias de vidas, de gerações. Os discípulos fizeram história com boas novas, anunciando. E por isso nós estamos aqui. Eu nunca posso esquecer disso.
porque foi um trabalho feito lá atrás que gerou vida hoje para nós. Mas e você? Porque aqueles homens que foram tocados e atraídos pela presença de Deus, eles deixaram tudo para viver esse chamado. E nós muitas vezes não conseguimos deixar nada. Se eu perguntar para você o que você abriu mão, o que você deixou de fazer para viver algo, o que você deixou de fazer para abençoar outra pessoa, o que você, líder, deixou de fazer para visitar um membro e ver a necessidade dele, o que você tem feito de fato, depois que você recebe uma palavra tão poderosa de vida, de salvação? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei numa alegria, numa felicidade. Eu não conseguia falar para os meus pais o que era aquilo, mas era uma alegria que eu não queria parar, deixar a Bíblia de lado. Era uma alegria que eu queria estar aqui na igreja em todo o tempo. E quando eu me converti, eu não lembro exatamente da situação, eu sei que teve uns dias que não teve o culto que nós tínhamos durante a semana. Eu sei que teve um acampamento depois, logo depois que eu me converti, teve um acampamento dos jovens, isso mesmo, e a igreja mudou a programação. Era a época do pastor Davi. E eu fiquei triste porque eu não podia ir para a igreja, porque eu queria ir para a igreja. Ninguém me deu uma Bíblia e eu nem sabia qual Bíblia eu deveria usar. Eu pensei que poderia ser a Bíblia católica. Eu tinha ganhado uma Bíblia Testemunho de Jeová, era a única que eu tinha, pequenininha, não tinha capa, e eu fiz uma capa para a Bíblia, para não passar vergonha. E eu não tinha vergonha de colocar essa Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, e eu vinha de ônibus, e eu conhecia jovens que escondiam a Bíblia, porque não tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu não tinha muitos recursos também, e também não tinha discernimento, e também não tinha ninguém para me ajudar talvez, era recém-chegado na igreja, mas a palavra de Deus queimava tanto o meu coração, eu ficava falando para minha irmã, aí a minha irmã começou a ir para a igreja também, já faleceu a minha irmã. Aí quando eu tive a oportunidade de sentar com meu pai, tinha uma Bíblia desse tamanho, porque eu era muito católico. E eu ia para o seminário, inclusive. E eu ficava lendo. E aí eu falei, pai, o senhor precisa conhecer esse Jesus. E ele falava, é besteira, menino. Esses crentes aí. E começava a falar mal de todo mundo. Porque ele não entendia. E ele olhou uma vez, eu lembro que eu falei, fui falar de Jesus para ele, fui falar da Bíblia. E ele falou assim, eu nasci católico e vou morrer católico. Nada contra católico, eu fui católico. Tá bom, irmãos, por favor, se tiver alguém aqui, não se ofenda. Se estiver assistindo também, só estou contando a minha história. Eu falei, tá bom, pai. Aí eu peguei a Bíblia católica e eu comecei a ler para ele. Falar, olha, pai, olha o que acontece com quem adora ídolos. Com quem faz isso, que fica adorando as estátuas, as imagens. E no meu quarto, irmãos, antes de eu vir para São Paulo, tinha santo, tinha um monte de coisa. E eu não lia isso na palavra. E aí eu comecei e falei, pai, sabe tudo isso aqui? Aí algo aconteceu. A minha mãe ouviu essa palavra também. E ela já tirou tudo que tinha lá de ídolos de dentro de casa. Meu pai também parou. Começou a mudar. E aí teve uma vez que meu pai veio aqui, ele aceitou Jesus aqui, ó. Bem aqui perto onde está o João e a Sara. Meu pai estava aqui. Ele levantou as mãos. Você pode fazer a diferença dentro da sua casa. Você, depende de você. Ah, só eu crente, é você mesmo. É por isso que você está lá. Para você fazer a diferença. A minha cunhada aceitou Jesus, está lá servindo Jesus também, firme. Querido, basta uma pessoa.
e algo novo acontece em uma família. O evangelho que você carrega, ele é poder de Deus. Não é você que vai convencer as pessoas. Não é o pastor João ou o João, como você queira chamar, que vai convencer, é o Espírito Santo. Mas se essas pessoas não ouvirem a palavra, elas não vão conhecer Jesus. Precisa ter alguém que pregue. Você está entendendo essa palavra? Depende de você, depende de nós. Nós queremos ganhar o bairro para Jesus. Sentado aqui dentro não vai acontecer nada. Queremos ganhar Parque Cruzeiro inteiro para Jesus. Queremos ganhar São Miguel para Jesus. Sentado aqui não vai acontecer nada. Você precisa visitar. Você quer ganhar os jovens, então visite os jovens. Se envolva com os jovens. Quer que a sua célula seja cheia do poder de Deus, então comece a viver esse evangelho. Porque ele é poder de Deus. Vamos para o ponto 3. O gadareno. O rapaz que teve uma vida transformada por Jesus. Marcos 5, 19 e 20. Jesus, 19 e 20, 19. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Esse homem, Jesus estava passando, ele chegou ali naquele ambiente onde Jesus estava, e ele já veio falando. E naquele momento ali, Jesus começou a repreender. Jesus começou a perguntar para ele qual o seu nome. Ele falou que o nome dele era Legião. Ele tinha muitos demônios. Depois você lê a história completa. E aí Jesus então liberta aquele homem. Todos já tinham tentado libertar aquele homem. Todos já tinham tentado mudar aquele homem. Prendiam ele nas correntes, ele arrebentavam as correntes. O poder do inferno que estava sobre ele era poderoso demais. Ele vivia como um bicho, como um monstro, dentro do cemitério. Eu estou só resumindo a história para você. Mas Jesus encontrou este homem. E mudou a sua vida. Naquele momento que ele teve a mudança, naquele momento que ele foi liberto de todas essas prisões, ele começou a falar, a insistir para Jesus, para levar com ele: deixa eu ir com vocês, deixa eu ir com vocês. E Jesus falou o que para ele? Vai e anuncia. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, a cidade, né? E quando Jesus tinha feito, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Jesus mudou a vida desse homem, a história desse homem. Ele mudou a história da família e de uma cidade. O que Jesus pode fazer através de você? Você não está passando por essa situação, não está nesse contexto. Mas você recebeu essa palavra e ela mudou seu coração. O que você vai fazer com tudo isso que você recebeu? Ele queria, porque queria ir com Jesus. Mas Jesus falou: não, vai lá para sua casa, fala o que aconteceu. Vai lá para a sua cidade, fala o que o Filho de Deus fez com você. E ele fez isso. Queridos, quando nós olhamos para uma palavra como essa, desperta em nós um desejo de fazer algo mais para o Senhor. De sair da mesmice, sair do conforto.
Um homem que ninguém conseguia chegar perto dele. E talvez você pode chegar em situações parecidas. A pessoa nem quer que você encoste. Mas use a autoridade e o poder que estava em Jesus agora foi liberado para a sua vida. Esse poder que Jesus usou está sobre você agora. Está em você. Então seja as mãos de Jesus. Seja a voz de Jesus. Toque as pessoas. Orem por elas. Ore pelas pessoas. Bastou uma pessoa só. E você fica esperando a sua célula inteira sair para fazer alguma coisa, sendo que você pode fazer. A palavra de Deus diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Usa essa palavra. Deus quer usar você. Deus quer livrar, libertar pessoas através da sua vida, através do seu coração. Estamos caminhando para o fim. Fique tranquilo. Esse homem, que todo mundo tinha medo de chegar perto dele, porque ele era louco, cheio de demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha irmã, ainda jovem, ela foi diagnosticada como esquizofrênica. Esquizofrenia é loucura para todos que não saibam. E a parte mais difícil é você lidar com uma pessoa com problemas assim. Primeiro, porque ela não aceita que ela tem esse problema. E segundo, porque ela acha que ela já sabe fazer tudo. Ela é forte o bastante. Ninguém conseguia segurar a minha irmã. Quando a minha irmã precisava tomar um remédio, porque o remédio que ela estava tomando não estava mais causando o efeito necessário que ela precisava para controlar a doença, ela se transformava em alguém forte que ninguém conseguia segurar. A equipe médica tentava abraçar ela para aplicar uma injeção, não conseguia. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei nisso. O que o diabo faz na mente de uma pessoa. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Hoje, quando eu lembro dessas cenas que eu vivi com a minha irmã, eu volto para esse texto. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter usado mais a autoridade que eu recebi de Jesus. Eu poderia ter usado esse poder de Deus que estavam disponíveis nas minhas mãos. E me acomodei com a situação. Mas Deus vai fazer algo diferente a partir de agora, amém? Não dá para voltar lá no passado. Vamos para o ponto 4, penúltimo. Atos 16, 30 e 34. Vai falar sobre o carcereiro de Filipe. Lembra de Paulo lá na prisão com Silas? É isso aí. Então levantou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Ele e toda a sua família. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, se alegrou muito por ter crido em Deus. Você sabe da história. Houve um grande terremoto enquanto eles adoraram ao Senhor. E quando veio, aquele homem ficou assustado depois do terremoto. Quando ele olhou, ele achou que os presos tinham ido embora, que as pessoas tinham saído. E aí Paulo, olha, calma, estão todos aí. Todos estão aí. E aquele homem, ele foi tocado pela presença tão poderosa de Deus, que ele se curvou diante desses homens
O que eu preciso fazer? E a resposta foi imediata. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que ele recebeu, aquele homem falou para a família, e todos foram tocados e foram batizados. Queridos, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem como eu aqui precisa que a salvação entre? Nos familiares, olha quantas pessoas. Alguns, glória a Deus, não precisam, porque são salvos. Mas creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não está falando assim, Gustavo, você é salvo, basta, todos já foram salvos porque você foi. Não. Ele foi salvo. E o que ele recebeu, o poder que ele recebeu, ele vai anunciar. E todos da casa serão salvos. Vocês entenderam? Mas depende de um carcereiro, um homem. E teve a sua família mudada e transformada para a glória de Deus. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a viver esse evangelho? Você está disposto a olhar para Jesus com esta ótica? Porque muitas pessoas eu quero fazer evangelismo, pastor, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir não sei onde, e você acha que você está fazendo grandes coisas, e até está ajudando no reino. Mas se você está deixando de lado a sua casa, você está deixando de lado a sua família, você está deixando de lado a sua célula, você está deixando de lado a sua igreja, sendo que você poderia ser contagiante com tudo isso que você recebeu do Senhor. Primeiros de casa. Nós, quando ouvimos essa palavra, nós remetemos para a igreja. Mas olha para a sua casa. O que você recebeu de bom tem que ser bom para os da sua casa. A salvação que você recebeu é algo tão impactante, tão poderosa, que tem que ser também para as outras pessoas. Eu oro para que os meus amigos conheçam Jesus. Essa semana eu estava fazendo aqui alguns pedidos no meu trabalho, e eu sempre tenho um contato de todos aqui no meu celular. E eu falo de Jesus para todos. E não no sentido de entrar, de ser tão incisivo com a palavra, não. Eu vou lançando palavras de bênção sobre os negócios deles. Eu vou lançando palavras de bênção sobre a família deles. Eu vou lançando palavras de bênção sobre eles. Feliz ano novo, e começa aquelas frases. Eu falo, querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus entre com salvação na sua casa, que Deus transforme, que você venha a viver algo novo de Deus. Não tenha vergonha, não. Não se envergonhe do Evangelho. Fale do Evangelho. Não se envergonhe, porque Jesus não se envergonha de você. Ele tem prazer em falar, este é meu filho. Esse é meu amigo. Ele não se envergonha de você. Mas nós muitas vezes nos envergonhamos. Temos vergonha e envergonhamos a Cristo pela nossa atitude. Por que você parou com esse amor que antes queimava de uma forma tão transbordante? Por que você esfriou tanto? Por quê? Por que você deixou de orar? Por que você parou de orar pelo seu irmão, pelo seu amigo? Por que você deixou de ser aquela pessoa cheia do poder de Deus e que influenciava outras pessoas? A sua casa vivia cheia de pessoas alegres, porque se alegrava da forma de como você recebia, de como você tratava, de como você era tão amoroso, tão receptivo. Você falava tão bem da palavra, era tão tocante, as pessoas saíam de lá transformadas. Por que você parou? Por que você parou? Porque Jesus continua o mesmo. O que Ele prometeu para a sua vida, Ele não parou. Ele não mudou. Você mudou, eu mudei, mas Jesus continua do mesmo jeito. Fazendo exatamente, cumprindo exatamente a promessa que foi feita a você. Onde está esse amor? Certa vez Josué, ele estava com todos ali reunidos. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha a palavra, porém se vos parece mal para vocês servir ao Senhor, olhe para mim,
Eu escolhi hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos com o Senhor. Eu e minha casa nos reuniremos na mesa com Jesus. Eu e minha casa não vamos abrir mão da presença do Espírito Santo. Eu e minha casa caminharemos para o Senhor, olhando para Ele, para a sua lei, para a sua justiça, para a sua bondade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, encha aí o seu coração e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, essa é a conversa dele. Mas eu decidi, vou viver para o Senhor. Vou viver para Ele, os meus dias serão para Ele. Ele é a minha justiça, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu socorro, Ele é Deus forte e poderoso, Ele é aquele que caminha comigo, Ele é aquele que me levanta quando eu não consigo levantar sozinho, é aquele que se faz presente quando eu estou enfermo em uma cama, é aquele que me acorda, é aquele que caminha comigo, dono dos meus sonhos, dos meus dias. Esse Deus, eu não abro mão dele. Eu e minha casa serviremos a esse Deus, porque não há outro que se compare como Ele. Ele é um Deus fiel. Ele é Deus fiel. Serei contigo e foi até o fim. Não temas, não tenha medo. Serei com você. É isso que o Senhor fala para você também. E agora indo para o último ponto, que eu sei que você já está com sono. Nós vamos para Atos 16, 13 a 15. Vai falar a história de uma mulher mercadora, uma mulher influente, uma mulher que vendia púrpura, Lídia, uma mulher muito conhecida. Ela vendia um tecido caro, raro, que só realeza usava, só pessoas poderosas usavam. Era um tecido tingido com molusco, que era caríssimo. Essa mulher, ela estava sentada certa vez numa reunião, onde Paulo estava falando do amor de Jesus. Tinha as mulheres, um grupo de mulheres. E ela foi impactada com essa palavra. A palavra de Jesus tocou profundamente o coração dessa mulher. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem um crente no Senhor, venha ficar na minha casa. Ela hospedou os homens de Deus, mas bastou uma mulher para que a sua casa fosse salva. E ela continuou sendo uma mulher influente, falando do amor de Deus. Às vezes algumas pessoas falam assim, na Bíblia tem pastoras, e vem para esse texto. Essa mulher fez a diferença. Ei, mulher, você pode fazer a diferença. Não importa como seja o ambiente que você vive, onde você está. Mas se você aceitar Jesus, se você deixar Jesus hospedar na sua vida, se você convidar Jesus para ser Senhor da sua vida e batizar, que a Bíblia diz que ela foi batizada, e os seus também, seus familiares, seus filhos, sua família, basta você. Pastor, eu estou sozinho na minha casa, é só eu, é você mesmo. Seja como esta mulher, seja como esta mulher. Faça a diferença na vida de alguém da sua família. Eu não sei como é a sua família aqui, eu não sei como é o seu contexto, como é a sua história de vida, o que você tem feito, o que você tem passado, as suas lutas, as suas dificuldades, eu não sei, mas você sabe muito bem. Você recebeu Jesus no seu coração, e isso que você carrega é tão poderoso.
que quando você decidir, junto com Jesus, Jesus, eu quero salvar a minha família, Jesus vai salvar a sua família através de você. Ah, mas eu já falei tanto, pastor, já fiz tudo isso daí. Eu já fiz tudo isso que o senhor está falando aí. Falo todo dia. Então, eu digo para você, continua. Não pare não. Continua. Continua. Se eu estou aqui é porque alguém não desistiu de mim. Alguém que nem me conhecia, orava por mim. Não era nem da minha família. Alguém de longe, de trabalho, um colega de trabalho, que nem trabalhava do meu lado. Ele ficava no setor dele e eu no meu setor. Mas ele, toda vez que me encontrava, toda vez, e aí, quando você lá vai fazer uma visita na igreja do parque? Quando você vai lá conhecer a gente? E eu sempre falava não, 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 não. Mas ele insistiu. Ele insistiu e a minha vida foi transformada. Esse evangelho entrou em mim. O Espírito Santo mora em mim. E a minha vida foi transformada porque alguém orava por mim. Tenha um coração aberto. Tenha um coração aberto, querido. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te usar. Talvez diferente como as outras semanas. Faça diferente hoje, começando o primeiro dia da semana. Faça diferente. Quando chegar na sua casa hoje, faça uma lista. Porque você vai orar, que eu sei que você ora. Faça uma lista. Não precisa só trazer e colocar aqui não. Faça uma lista e cola lá em algum lugar no seu armário, na porta do seu armário, no seu cantinho de oração, ou no seu caderno de oração que você abre todas as vezes. Mas coloca lá o nome de todos. Coloca lá, fala, Espírito Santo me ajuda. Faz uma lista e começa a orar por essas pessoas. Ah, eles não moram aqui, estão distantes. Começa a orar por essas pessoas. Começa a orar, começa a orar. Deus vai enviar pessoas, vai gerar recursos. E essas pessoas serão alcançadas e serão salvas. Mas ore todos os dias. Jesus, eu não abro mão do João. Ora por ele todo dia. João precisa aceitar Jesus. João precisa aceitar Jesus. Pai, ele não te conhece. Pai, ele não te conhece. Ele não te conhece. Ele é assim porque ele não te conhece. Ele fala desse jeito porque ele não te conhece. Ele é estúpido. Ele é áspero porque ele não te conhece. Ele fala palavrão porque ele não te conhece. Ele xinga mal as pessoas. Fala mal da liderança. Fala mal da igreja porque ele não te conhece. Pai, eu não vou parar de orar. E ore todos os dias. Coloca o nome. E quando ele aceitar Jesus, você vai fazer uma festa. Quando ele aceitar Jesus, você vai fazer uma festa. Você não entendeu ainda. Quando ele aceitar Jesus, você vai fazer uma festa. Porque quando alguém é salvo, lá no céu tem uma festa. E você vai festejar aqui, ligar a terra com o céu com a terra, glorificando a Deus. Amém? Eu quero que você venha. Se você puder, ou melhor, que você fique de pé. Eu vou chamar o grupo de louvor. Vamos adorar Jesus comigo? Vocês sabem que eu canto muito bem. Queridos, hoje nós vimos aqui 5 histórias. Hoje nós vimos aqui 5 histórias. A primeira história falou de Zaqueu, um homem que influenciou a sua família, porque ele aceitou Jesus. A segunda história, nós falamos sobre a mulher samaritana, que através dela, uma cidade conheceu a Jesus. A terceira, nós falamos sobre o homem lá de Gadareno, que vivia preso nas correntes, nos sepulcros. Foi liberto, foi salvo. E este homem fez a diferença lá na sua família e na sua cidade. Falamos sobre o carcereiro, aquele cara que cuidava lá, que era responsável pelas prisões. E naquele momento onde quando o poder de Deus encheu aquele ambiente, ele se curvou diante do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. E ele e a sua família creram e foram batizados. Se credes, verás a glória de Deus. Essa mulher, Lídia, ela aceitou Jesus em uma reunião de mulheres.
ouvindo um homem falar do amor de Deus, mas aquela palavra foi tão tocante, tão profunda, que ela e a sua casa também foram influenciadas, atraídos por esse amor. Basta uma pessoa. Levante a sua mão para o Senhor, fala: Senhor, basta, eu sou suficiente para o Senhor me usar. Ei, querido, você é suficiente para o Senhor te usar. Ele quer usar você lá dentro do seu quintal, lá com as outras famílias que moram com você. Ele quer usar você. Você é luz, você é sal, você é um farol, você é bênção de Deus. Há um poder em você, o poder do Evangelho dentro de você. Há uma tocha de fogo dentro de você. Há uma unção que foi liberada sobre a sua vida, para você tocar as pessoas, para você influenciar as pessoas, para você fazer a diferença na vida das pessoas. Você é uma nova criatura. O Senhor não te deu uma roupa nova não, querido. Ei, Ele te deu um coração transformado. Ele mudou o seu interior, a sua vida. Ele mudou o seu coração para você servir a Ele, para você viver para Ele. Não se envergonhe desse Evangelho. Não se envergonhe desse Evangelho. Esse é o Evangelho de salvação. Ele é poder de Deus. Não abra mão desse Evangelho. Aconteça o que acontecer, não abra mão de Jesus. Está difícil, não abra mão de Jesus, porque Ele vai te ajudar, vai te dar o escape, vai socorrer você. Não abra mão dEle, não negocie a sua fé. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não negocie. Pare de olhar para trás, para o que não deu certo. Esqueça o que não deu certo. Olhe agora para o Senhor e fala: Senhor, a partir de agora é tudo novo. Eu vou dar passos diferentes. Eu vou ter atitudes diferentes, um comportamento diferente. Eu vou colocar a minha fé em ação, os meus joelhos no chão. Senhor, eu vou viver para Ti. Decida hoje a mudar o seu futuro. Decida hoje mudar a história da sua família. Decida hoje chorar pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama. Decida hoje chorar pelo seu casamento. Decida hoje viver exclusivamente para o Senhor. Deus vai entrar com cura, com libertação, com salvação. Não há nada impossível para Ele. Nada é impossível para o Deus que mora em você, para o Espírito Santo que habita em você. Espírito Santo, Espírito Santo, adore ao Senhor. Já estamos indo embora, mas adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Fale com Ele agora. Não saia daqui do jeito que você entrou, não. Agradeça a Ele por essa palavra. Amém. Ele se faz presente, se move no nosso meio. Adore a Ele. As cadeias cairão por terra, as algemas cairão. Estás aqui, mudando o destino. Você pode cantar melhor, eu sei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Ele se move operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Ele se move aqui. O poder dele se move aqui. Há uma nuvem de glória nesse lugar. te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
você. Te adorarei. Estás aqui, Eu creio. restaurando os corações. Oh, algo sobrenatural está acontecendo neste lugar. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus, Ó seu Deus, esse é o seu Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é quem tu Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é quem tu és. 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 Aleluia, esse é o nosso Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado pela revelação do teu coração para com a tua igreja nesta manhã. Que o teu Espírito se mova, Pai, realizando tudo aquilo que o Senhor prometeu para os teus filhos. E que tudo aquilo, Pai, que eles colocaram diante do Senhor nesta manhã, como propósito de oração, que o Senhor venha responder com fogo, Pai, cada oração dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Amém. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor.